adore ao Senhor. O salmista reconheceu isso. É sim, sim e não, não. Não passa disso. É uma... Fala, cristãos! Tudo bem? Eu sou Adilor Júnior. Esse é mais um podcast Vida de Cristão. Esse podcast ele tem o intuito de ajudar a mim, a você, a viver uma vida de cristão com mais propósito e mais sabedoria. Vamos lá, que o assunto hoje é bem legal. Hoje eu vou te falar dos 5 pilares ou 5 motivos, vamos dizer assim, os 5 motivos que agradam a Deus. Os 5 motivos que mais agradam a Deus em relação à sua vida. Nós vamos tratar de cada um deles aqui. Eu vou usar alguns versículos. Estou com a Bíblia online aqui já na minha mão. E nós vamos agora, então, ler o primeiro deles, tá? E eu vou estar aqui no livro de Salmos, no capítulo 69, no versículo 30 e o versículo 31. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Aqui então está dizendo sobre o que agrada a Deus. A primeira coisa que agrada a Deus então é o louvor. Então, esse podcast é para você que já está convertido há um tempo, não entendeu ainda o porquê não tem agradado a Deus. E você que se converteu agora, está buscando agora um novo caminho, você já vai entender que o que agrada a Deus, em primeiro lugar, é o louvor. Toda a adoração, todo o louvor tem que ser dado a Deus. Ele se agrada muito mais do que as coisas que você conquista, do que aquilo que você faz, o seu trabalho, suas atitudes. Então, adore ao Senhor. O salmista reconheceu isso, e ele reconheceu talvez um pouco mais tarde aí do seu tempo, né? Mas ele conseguiu entender isso, ele conseguiu passar essa informação para mim e para você, para que nós possamos entender que adorar a Deus é muito importante. A adoração pertence ao Senhor, o louvor. Então, quando você estiver em casa, quando você estiver no trabalho, comece a adorar, comece a louvar. E é claro, existem pessoas que acreditam que esse tipo de adoração é você começar a gritar lá no meio, né? Ah, glória! Não, não é isso. A adoração ao Senhor é você realmente estar ali, naquele momento íntimo, mesmo que você esteja trabalhando, claro, né, um trabalho físico, onde você esteja fazendo alguma coisa com a sua mão e não esteja usando sua mente, e você começa a adorar, cantar um louvor ali, ou de repente você começa a entender que algumas coisas que está acontecendo é Deus quem está fazendo na sua vida, então você glorifica a Ele, você adora por aquilo que está acontecendo. Então, adorar a Deus não é somente estar na igreja cantando louvores, gritando aleluia, glória a Deus, não, mas é reconhecimento, é você entender, você estar adorando a Deus com o seu entendimento, com as suas atitudes. Isso também é adorar a Deus. Adorar a Deus é você se comportar como Ele se comportaria, porque aí você está espelhando o caráter de Deus. Isso também é adorar a Deus, porque é você mostrar para Deus que fazer como Ele fez, como Jesus fez, é bom, é legal e dá certo. Então você está honrando, você está glorificando a Deus fazendo essas atitudes. Então, adorar, louvar ao Senhor não é somente com cânticos, não é somente com orações ou palavras ditas em tom alto, mas é com atitudes, é com o seu caráter, no seu dia a dia, vivendo ali, você adora a Deus, você louva a Deus. Então você reconhece Ele e você começa em seus pensamentos, suas atitudes, a adorá-lo. Isso é louvor a Deus, esse é o nosso primeiro. O segundo, nós vamos aqui entender então a segunda coisa que agrada a Deus, a fé. A fé, lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e quer recompensa e que recompensa aqueles que o buscam. Então aqui, a fé.
É impossível agradar a Deus sem fé. Então, se você quer agradar a Deus, o coração de Deus é a fé. Agrade ao Senhor com a sua fé. Ah, mas o que é ter fé? Olha, cristão, é difícil eu explicar para você em situações quando as coisas estão muito ruins. Você não vai ter fé de que tudo vai melhorar. Dificilmente, até as pessoas mais cristãs, às vezes não colocam em prática essa fé, esse viver com fé. Mas a fé seria realmente você crer que as coisas vão melhorar, que as coisas vão dar certo, ou que já está tudo bem, mas que vai acontecer algo sobrenatural, algo diferente e que não depende de mãos humanas. Isso é fé. Tem coisas que às vezes a gente ouve, né, que a fé são coisas impossíveis que acontecem. Também isso é fé. Coisas que vão acontecer que você não poderia. Não, mas não somente isso, não somente as coisas impossíveis, mas às vezes o que é possível também é você ter fé. Mesmo coisas possíveis, que às vezes você consegue pôr a sua mão e resolver, às vezes, se Deus fizer, vai ser melhor, vai ficar muito melhor. Então, eu costumo dizer que o possível os homens deveriam estar fazendo e o impossível pertence a Deus. Mas nesse quesito da fé, tem situações que até o que é possível você deveria deixar Deus agir, porque provavelmente Ele vai fazer melhor do que você, porque Ele faz infinitamente mais e melhor, né? que vocabulário, né? Ele faz melhor do que nós pensamos ou imaginamos. Então tem coisas que você pode fazer, mas se você deixar nas mãos de Deus vai ser melhor, tá bom? Então a fé, tenha fé, creia, porque a palavra diz também que se você está perto de Deus, você acredita em Deus, você tem que crer que Ele existe. E se você crê que Ele existe, isso é por fé. Não dá para você acreditar em algo que você não vê. Você pode até sentir, mas você não está vendo. Mas tem pessoas que não sentem. Tem pessoas que são convertidas a Deus, tem pessoas que seguem a Deus com o culto racional que Paulo fala. E o que é esse culto racional? É você ter ciência que realmente Ele existe, Ele faz, Ele é e acabou. Eu não preciso ficar sentindo para saber que Deus existe. Eu não preciso que Deus fale comigo todos os dias ou me toque todos os dias, me faça sentir emoções maravilhosas todos os dias, para saber que Ele é real. Então eu uso aquilo que Paulo fala, o meu culto racional. Eu sei que Ele está aqui, que Ele existe, que Ele é dono de tudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente e acabou. Eu não preciso que Deus fique me provando todos os dias que Ele está comigo ou que Ele é real. Então isso é crer, isso é ter fé, crer nele. Se você não crer dessa maneira, não usa esse culto racional, passe a usar a partir de hoje. Ele não precisa ficar te provando nada, Ele é. Se você acredita ou não que Ele é Deus, que Ele é real, Ele vai continuar sendo. Então creia, tenha fé que isso é real, que isso é verdadeiro, que a Bíblia é real, que Deus é real. Tenha fé, creia e use essa fé para mover montanhas, né? A própria palavra diz que a fé move os montes. Mas você tem que crer, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Essa fé ela tem que existir, porque isso agrada a Deus. Porque isso agrada a Deus. Nós vamos agora para o próximo versículo e o próximo aprendizado. Nós falamos aqui do louvor, nós falamos da fé, e agora nós vamos falar aqui da obediência aos pais. A obediência aos pais, a obediência e o respeito, né? Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, a sua fé em prática, né? Aqui na versão está religião, mas aqui está a fé. Em algumas versões vai estar fé. Cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. Por isso, ele vai agradar a Deus. Então aqui está dizendo a respeito da honra aos pais, aos avós, né? Tudo aquilo que você aprendeu deles, aquilo de bom. Honre a memória deles ou honre a pessoa deles, se eles estão vivos, né? Honre. Honrar pai e mãe,
além de ser um mandamento de Cristo, também isso agrada a Deus. Você honrar as pessoas que te trouxeram até aqui. Você honrar os seus pais, aqueles que te ensinaram a viver no caminho cristão, a viver e a andar com Cristo. Porque Deus se agrada disso. Se agrada por quê? Porque eles deram continuidade na descendência, deram continuidade na palavra do Senhor, na vivência com Ele. Então, se você fizer isso, com certeza você vai estar agradando o coração de Deus, agradando a vontade de Deus. Existem várias maneiras de você honrar o seu pai, sua mãe, honrar as pessoas. Primeiro, com atitudes. Você está no meio deles, honre eles. Seja com eles, trate com respeito, leva presentes quando necessário, ajuda. Tem filhos que ajudam ali numa conta de água, numa conta de luz, leva ali talvez umas frutas para a casa dos pais, todos os finais de semana, ou pelo menos umas 2 vezes na semana, tem visitado os pais, né? Eu estou dizendo aqueles que são casados, tá bom? Esses que são casados normalmente sempre estão junto dos pais, ali ligando sempre, vendo como tá, fazendo de alguma forma para ajudar os pais, porque os pais ajudaram sempre, né? Ajudaram na sua formação, sempre trazendo alimento, sempre mantendo a casa em ordem, sempre pagando as contas, e agora os filhos querem retribuir de alguma maneira. Isso também é honrar pai e mãe. E tem os filhos solteiros, né, que moram com os pais. Esses têm que dar alegria para os pais. E esses são encarregados de trazer sempre ali boas notas no boletim escolar, sempre alegrando os pais com atitude, se está trabalhando, ajudando em casa, né, com um namoro saudável, um relacionamento saudável, onde sempre estão juntos, leva os pais para saírem juntos também, inclui os pais em todos os momentos, sempre estão conversando com os pais a respeito das coisas que acontecem tanto no relacionamento, na escola, no trabalho, para acontecer ali dos pais participarem com alguns conselhos. Então os filhos sempre estão junto dos pais. Isso é honrar pai e mãe. Isso também é trazer à memória deles que eles são importantes para a vida até hoje de vocês, filhos, né? E nós, como pais, nós queremos que os nossos filhos sempre nos busquem, sempre queiram estar conversando com a gente. E, claro, que eles nos honrem, né? E a gente não vai exigir isso, mas nós gostaríamos muito que nossos filhos sempre lembrassem de nós com carinho, com ternura, sempre lembrassem com amor e alegria, né? Porque o que a gente quer é ver eles felizes, é ver eles no caminho do Senhor, é ver eles prosperando, crescendo. E, claro, nós queremos ouvir da boca deles que foi meu pai, minha mãe que me ajudou, meu herói é meu pai, meu herói é minha mãe. Nós queremos ouvir isso, né? Isso é muito gratificante, saber que todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço tem valido a pena na vida deles e tem surtido efeito. Então, filhos, nós como filhos vamos honrar nossos pais, porque isso agrada ao Senhor, tá bom? Esse é o terceiro, a terceira virtude aí que agrada a Deus, é o terceira coisa boa que você pode fazer para agradar ao Senhor. Vamos lá, mais uma aqui, ó, a integridade. Poxa, esse é muito forte, isso é até um dos valores da nossa empresa aqui, né? A gente usa aqui sobre ser íntegro, né? Ser honesto. Vamos lá, 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 17, vai dizer assim: Sei, ó meu Deus, que sondas o meu coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que te dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Então aqui nós vemos aqui no versículo 17, né? Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Esse versículo é poderoso demais. E isso deixa bem claro o que agrada ao Senhor, a integridade. O que é ser íntegro nos dias de hoje? Poxa, isso é muito complicado, né? A integridade humana, ela tem sido deturbada de uma forma horrível, né? Ser íntegro hoje, para algumas pessoas, é ruim, é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de perdedor, né? De ser um perdedor. Mas, na verdade, isso é o que agrada a Deus.
Isso é o que agrada o coração do Senhor, ser íntegro, ser uma pessoa que é sim, sim e não, não, não passa disso, é uma pessoa que não é levada pelas circunstâncias, não é levada pelos ventos, não é levada por fofoca, por amizades erradas, mas é uma pessoa íntegra. É uma pessoa que pratica o bem e diz não ao mal. É uma pessoa que constantemente ensina o caminho correto. Existe a diferença entre ser íntegro e ser sincero, né? Existem aquelas pessoas sinceras demais que, ao invés de integridade, tem excesso de sinceridade. E aí ela acaba atrapalhando um pouco os relacionamentos que ela tem com outras pessoas. Porque ser íntegro é você manter o seu caráter, é você manter a sua postura e não infligir a sua postura, as suas convicções em cima de outras pessoas. E também usar ali de sabedoria quando for conversar, para não ser o super sincero, né? Aquela pessoa que é íntegra e não, tá errado e acabou, é desse jeito. Não, eu sou íntegro, mantenho a minha integridade. Eu mantenho o meu caráter, a minha postura. Em relação às coisas certas ou erradas, eu vou ter determinadas atitudes. Eu não vou ser uma pessoa má por eu ser muito íntegro, por eu ser uma pessoa de bom caráter. Mas eu vou manter o meu caráter em relação a todo tipo de circunstâncias. Circunstâncias ruins, por exemplo, onde existem, vamos usar aqui um exemplo de fofoca, uma conversa ali e estão falando mal de alguém. Poxa, eu tenho integridade. O que eu posso dizer? Eu tenho algumas situações, eu posso ou não participar da conversa, e se alguém perguntar, chega aí, e você simplesmente diz, olha, isso não é do meu feitio, eu não sou desse jeito, eu não vou falar mal das pessoas. Por isso eu estou me retirando, para que vocês não precisem parar a conversa de vocês. Você pode agir dessa maneira, ou você pode agir da seguinte maneira também. Olha, pessoal, não acho legal a gente falar de pessoas quando elas não estão presentes. Acho que não dá para falar porque ela não tem poder de defesa, então isso é errado. Agora, se a gente quiser falar dela, vamos chamar ela aqui, a gente pode conversar numa boa, e aí ela tem aí o seu poder de defesa, ela pode se defender, ela pode argumentar também. Você pode estar usando esses tipos de conversas, esses tipos de argumento. Isso não vai fazer com que você seja uma pessoa má por você não estar participando daquela conversa. Vai manter você no seu caráter, e as pessoas vão olhar, poxa, essa pessoa é de caráter. Olha o que ela falou, e faz total sentido, né, o que ela disse. Agora, você pode também optar por sair daquele lugar. Você pode optar por não querer participar. Você vai manter o seu caráter, a sua integridade, porque depois, se sair algum murmurinho, se sair alguma fofoca daquela conversa, né, alguma situação, você vai estar livre, né? Nesse caso, você não está lavando as suas mãos, você está fugindo do pecado, você está fugindo da tentação, e a Bíblia diz isso. Existe um momento que você tem que resistir ao diabo e existe um momento que você tem que fugir da tentação. Então, coçou a língua ali para falar do companheiro, de alguém, foge da tentação, porque você fugindo, você não participou. Se você não pode ficar ali porque você vai falar também, então você foge. Agora, se você tem força suficiente para se manter ali e dizer a segunda opção, olha pessoal, não vamos falar mal, então você se mantém ali, você resiste ao diabo. Isso é resistir ao diabo. Então, as duas situações você pode estar praticando ali, tá bom? Mas mantenha a sua integridade e mantenha a integridade de outras pessoas intacta. Se você conhece e sabe que a pessoa que está sendo falada é uma pessoa íntegra, é uma pessoa boa, defenda a integridade dessa pessoa. Isso também agrada a Deus. Mantenha a integridade das pessoas intacta, pura, uma integridade ali onde as pessoas vão olhar e vão falar, realmente o que essa pessoa está falando não condiz, eu vou defender essa pessoa. E você vai e defende a pessoa de um modo íntegro também, claro, né? De um modo suave, longânimo, e que você consiga obter resultados. Defenda os íntegros e também seja íntegro, tá bom? Isso agrada o coração de Deus. Vamos então aqui, nós falamos do louvor, nós falamos da fé, nós falamos da obediência, da integridade, agora nós vamos falar do quinto e último, e esse daqui é muito, muito importante, eu gosto mesmo,
e gostaria que nós vivêssemos isso diariamente. Abençoar quem o ama. Então, vamos lá em Lucas capítulo 12, no versículo 32, diz assim: não tenham medo. Pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Então, aqui fala que, aqui Jesus falando, né? Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Aqui, Deus se agrada de dar coisas a nós. Então, isso agrada o coração de Deus. Quando você permite, quando eu permito que Deus me abençoe e te abençoe. Tem pessoas que falam assim, mas tem pessoas que estão indo na igreja só para ser abençoados. Olha, tem momentos que sim, que é errado isso, que é horrível. Pessoas que estão se convertendo só porque Deus pode dar coisas a elas, Deus pode dar bênçãos a elas. E realmente a gente vê aqui, né, que Deus se agrada em nos dar o reino. Deus se agrada em te abençoar, Deus se agrada em me abençoar. Olha que lindo, que maravilhoso é isso. Então, quando você receber uma bênção de Deus, é porque Deus se agrada, Deus gosta disso e você tem que ficar feliz, porque Deus está se agradando de você. Deus está se agradando do que você tem feito, do que você tem vivido. Então, pratique tudo isso e você vai receber a bênção do Senhor e você vai ter a certeza de que Ele está se agradando da sua vida, do seu caminhar, do seu viver. É muito lindo esse versículo. E eu fico extasiado, né? Aqui eu fico alegre, até me arrepia, me deixa emocionado de saber que as bênçãos do Senhor, quando vem para a minha vida, porque Ele está se agradando de mim, é porque isso faz o coração dele feliz. Não rejeite aquilo que Deus está te dando. Se é um ministério, vamos aqui colocar alguns exemplos então, tá? Do que Deus tem te dado e às vezes você não percebeu. Deus te chamou e te deu um ministério. Ele se agradou de você e isso agrada o coração de Deus. Então pega esse ministério e leva ele a sério e faz com que ele venha produzir frutos para que você também possa agradar ao Senhor e ambos estejam se agradando um do outro. Deus te deu uma casa, você morava de aluguel e agora tem uma casa, né? Até porque às vezes para algumas pessoas morar de aluguel é muito mais vantajoso, mas vamos lá, Deus te deu uma casa e Ele se agradou de você, Ele deu circunstâncias, momentos lá que você conseguiu comprar a sua casa, parcelou ou pagou à vista, mas enfim, você conseguiu a sua casa porque era um sonho que você tinha e agora Deus te proporcionou isso. E aí você tem que reconhecer que isso veio de Deus, é permissão de Deus. Deus tem se agradado de você. Se Ele te deu uma casa é para que você produza bons frutos nessa casa e venha ter fé, venha ter mansidão, venha ter integridade dentro dessa casa, tá? Ou Deus te dá um carro, ou Deus te dá um trabalho, ou Deus te dá um esposo, uma esposa, um namorado, uma namorada, Deus te dá uma igreja, Deus te dá sabedoria, Deus te dá um livro, Deus te dá, enfim, tem tantas coisas que Deus nos dá todos os dias e Ele coloca o reino à nossa disposição. Ele coloca o reino para você, para sua família, Ele te abençoa, porque Ele se agrada, isso agrada o coração de Deus, isso, dar presentes agrada o coração de Deus. Aquilo que Deus faz para você e você reconhece que é muito bom, isso agrada o coração de Deus. Então tudo que você tem recebido, seja grato, agradeça a Deus, porque isso é presente do Senhor, Ele quer dar presente todos os dias para você, para mim. Agradeça a Deus, seja grato, porque isso vem de Deus. Legal, né? O podcast de hoje foi uma bênção, foi muito bom. Todos são, mas hoje foi muito bom, eu particularmente gostei muito. Nós aprendemos aqui 5 coisas que agradam o coração de Deus. Eu espero que você coloque em prática, você viva essas cinco informações, né? Esses 5 aprendizados. E que você possa ser abençoado sempre. Eu gosto muito de abençoar pessoas. Esse último versículo é muito forte porque você consegue entender que quando você dá presente para os seus filhos, para os seus pais ou para alguém, essas pessoas ficam felizes. Isso também te agrada porque você acertou no presente, você acertou naquilo que você escolheu. E isso com Deus não é diferente. Quando
Deus te dá uma coisa e você fica alegre, é porque Ele acertou, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe que isso vai agradar o teu coração, que vai fazer bem para você. Então, seja grato. Se você fica muito feliz quando você dá um presente, as pessoas aceitam de bom grado, imagine Deus, que tem uma humanidade inteira para presentear e tem vários filhos para presentear. E se todos fossem gratos pelo que Ele tem dado, eu acredito que o coração dele seria muito mais feliz, e espero que esteja muito feliz o coração dele. Espero que todas as pessoas estejam sendo gratas hoje por aquilo que tem recebido do Pai. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo podcast. Tchau!